Podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café. Muito boa tarde. Estamos aqui hoje numa tarde especial, junto com uma convidada também especial, a Gislene Mendes. Aqui ao meu lado o Rodrigues, Renato Rodrigues, na verdade, né? Faz parte da equipe da Triotécnica. É um prazer receber aqui você hoje, a Gislene, né? Juntamente com o Rodrigues. Hoje a gente vai bater um papo super legal e descontraído, falando principalmente da jornada que a Gislene teve à frente da sua empresa. A Gislene é uma empresária do setor gráfico, principalmente voltado para impressos oficiais, né? E há cerca de 1 ano e meio, praticamente, a Gislene, num encontro, num mastermind, tivemos ali a oportunidade de nos conhecer, né? Eu sou o Marcos Sanches, sou da Triotécnica, na verdade, sou especialista em finanças, e batendo um papo sobre questões financeiras, finanças corporativas, acabou criando um relacionamento, principalmente um relacionamento de apoio de consultoria técnica sobre o momento que ela está atravessando. Isso para a gente, por isso dessa conversa hoje, né, Gi? A gente entendeu, né? E graças assim, à sua clareza, à sua vontade também, a gente acabou entendendo isso como sendo uma jornada, né? Então, eu acho que para esse bate-papo, acho que seria interessante você se apresentar, né? Rodrigues também se apresentar e começar a falar para a gente como é que foi essa jornada, né? Desde o momento assim mais crítico que você teve até você conseguir chegar nos dias de hoje, conforme colocando, né, as coisas mais no eixo, no trilho, tendo clareza. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Rodrigues. Obrigado. E vamos lá. Eu agradeço muito pelo convite e é um prazer dizer essa jornada que teve momentos muito difíceis, mas que hoje a gente está conseguindo dar a volta por cima. Meu nome é Gislene Mendes, eu sou a CFO de uma empresa gráfica, sou mãe, sou casada. E a minha batalha começou quando eu entrei na empresa como gestora de qualidade. E aí tinham problemas. O maior problema que existia era a entrega fora do prazo. E eu passei vários anos tentando fazer com que isso entrasse, mas eu não entendia o que isso impactava na empresa, né? Quando eu fui pro financeiro, eu não tinha ainda a capacidade técnica para lidar com o montante, porque a empresa faturava muito alto, né, no ano. Mas eu sabia que alguma coisa não estava dando certo ali, né? E aí eu pedi o auxílio de vocês naquele carnaval. E foi de extrema importância, porque o Rodrigues chegou e foi me mostrar uma parte essencial, que é o fluxo de caixa. E a gente não fazia ideia de como juntava esses números e transformava isso em algo palpável para que visse qual era a situação que nós estávamos passando, né? Então, eu vejo assim como um médico que vai olhar um paciente, pedir todos os exames e saber o diagnóstico desse paciente, né? E nós, nesse caso, o Rodrigues foi o nosso médico, a gente juntou todos os dados e aí sim a gente conseguiu fazer o que precisava ser feito. Tá. Rodrigues, você como um especialista em finanças também, né? Uma experiência já de longa data em finanças corporativas, especialista em finanças pela Triotécnica, né? Como é que foi, assim, chegar junto com a Gislene ali e se deparar com a situação dela e quais o que motivou a levar a um diagnóstico prévio, né? O que você, naquele momento,
entendeu como sendo prioridade para atuar na questão principal? Primeiramente, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que a pessoa vai estar assistindo aí. Eu sou Renato Rodrigues, sou gestor de finanças e também especialista ali atuando na parte de consultoria na Triotécnica. E trazendo um pouco ali em relação a Gislene, interessante, vou até trazer um pouco mais, depois eu vou te fazer algumas perguntas também, Gi, que eu anotei aqui. Quando a Gislene entrou em contato com a Gi entrou em contato com a Triotécnica, e geralmente sempre assim de prática. O empresário ele sempre vai ter a dor dele, que é a falta do dinheiro. É sempre um problema de caixa e muitas vezes ele fala assim, eu tenho esse problema aqui. E aí o primeiro passo nosso ali, a gente tem um produto ali na Triotécnica chamado diagnóstico financeiro, que o objetivo é justamente a gente entender o problema do cliente e em cima desse entendimento a gente vai de fato trazer um diagnóstico. Então ele é um trabalho que muitas vezes assim pode não ser um médico, mas ele vai trazer ali algo que vai acabar com aquela dor do empresário naquele momento. Sim, é salvador. Então ali na Triotécnica, sempre quando a gente vai fazer esse trabalho de diagnóstico, o primeiro passo é o quê? A gente entender, porque muitas vezes o seu problema não é o mesmo do outro. Não é nem o problema, a solução. Às vezes para você tem que ter um direcionamento, porque você tem um momento, tem uma situação. Então, no primeiro momento, quando a gente iniciou os trabalhos ali junto com a G, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer na Triotécnica é ouvir o cliente, entender. Então, o primeiro passo foi entender. Segundo passo, a gente olhou os números, entendeu todo o processo da empresa e aí a gente leva aquilo que de fato vai acabar com a dor do cliente. Então, naquele momento que a gente identificou foi um problema relacionado ali na gestão do contas a receber, no processamento do financeiro do dia a dia, e aí a gente vem ali, traz isso para dentro lá da Triotécnica, a gente começa a analisar para levar um diagnóstico e um resultado, até mesmo ali com qual objetivo? De acabar daquela dor do empresário. Não, e teve até uma parada assim de um tratamento terapêutico, porque você olha muito para a conta, você olha para a dívida, você olha para o que você tem para pagar, porque você tem para pagar. E aí o Rodrigues, na maior calma, falou para mim, e o seu receber? E eu não sabia dar resposta. Eu tinha em aberto no meu sistema milhões. Realmente tinham milhões a receber sem receber? Acredito que não. Mas quanto dali tem de que cliente recebeu e não me pagou? Me pagou porque o boleto estava... não dava para pagar, ele não ligou, achou que já estava baixado. Então, é uma falta de controle do lado mais importante. Esse ponto, eu acho que ele é significativo, o que você está trazendo. Inclusive, a gente usa isso como um ponto de atenção para muitos casos que chegam até nós, dizendo o seguinte, olha, eu não tenho informação sobre o negócio, que é uma das principais dores que o empresário reclama, né? Mas, na verdade, assim como você falou, a informação você tem sim. Ela só não está organizada. Sim, ela só exato. não está disposta de uma maneira que você realmente... essa informação te ajude. Do jeito que estava, né? Essa informação, ela estava te trazendo... ela não estava te ajudando em nada. Né? Sim, porque ela não estava sendo questionada. Só estava trazendo assim, mais... né, escuridão, né? Sobre o seu próximo passo, a sua próxima decisão, a sua próxima informação, né? Nesse sentido. Então, a informação, o ponto-chave que eu entendo também, fazendo parte de um diagnóstico, eu acho que nessa jornada, né, que a gente está dizendo aqui, foi também nesse sentido. Foi assim, olha, vamos deixar assentar a poeira, vamos entender o que é uma coisa, o que é outra coisa e vamos consolidar tudo isso. A partir daqui a gente começa a enxergar um pouco mais à frente, porque Sim. Também se você não tem essa informação e eu acredito, até gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso
na sequência, se você não tem essa informação, você não sabe nem para que caminho você seguir, né? Sim. Então, eu acho que esse sentimento, como você falou, né, da questão terapêutica da consultoria, da assessoria, do apoio, é mais esse sentido também da gente, como o Rodrigues falou, de entender todos os aspectos da situação do negócio, não só um número frio, né? É porque existe uma antipatia com os números. As pessoas não entendem os números e eles são os vilões ali e tal. E, na verdade, o que acontece é que eles é que te dão uma precisão para qual próximo passo, né? Então, ele foi muito taxativo. Ele falou assim, olha, você tem uma mina de dinheiro que é o dinheiro do seu cliente pagando o produto que você entregou e você está menosprezando isso olhando só o contas a pagar, olhando só o crédito do banco. Então, assim, cada vez nos afundando mais. Então, é um olhar e uma frase simples que já muda todo o jogo. A gente passou a se dedicar 100% para o receber. Hoje, meu receber, eu sei exatamente quanto entra, quanto sai, o que acontece, o que deixa de acontecer. É essencial. Que basicamente, né, quando a gente fala do receber, a gente pode até traduzir o receber, né, Rodrigues, na questão do fluxo de caixa, né? Sim. Porque existe até uma máxima, né? O que quebra as empresas não é balanço, né? Não é faturamento. E sim, não é faturamento. Sim, é o caixa, né? Porque se você não tem uma liquidez de caixa, você começa, a empresa começa a entrar numa situação ali de dificuldades ali de cumprir suas obrigações. Não estou dizendo que a vida é plena, né? Sim. Mas você tem os altos e baixos, minimamente você tem condições de ter uma organização financeira para poder seguir adiante, né? Sim, e eu queria até fazer uma pergunta para a Gi. Se a gente for pegar um paralelo hoje, tenho certeza que hoje você tem um outro momento, mas um outro momento não, você tem assim você tem uma outra mentalidade em relação a negócio. E aí o que eu queria te perguntar? Lá atrás, quando a Gislene contratou a Triotécnica, que a Gislene tinha uma visão de negócio, trabalhava de uma forma, e se olhar para a Gislene hoje, depois de ter feito esse trabalho de diagnóstico, depois de ter... aqui na Triotécnica a gente tem a nossa missão é justamente isso, a gente transformar a complexidade em algo claro, transformar a complexidade em clareza. A gente fazer... Você está fazendo a pergunta, eu ia falar para você que o básico foi a clareza que me trouxe segurança. E o outro ponto que a gente também é justamente olhar para isso. O valor, ele por si só não é nada, mas é tornar aquele valor essencial para o negócio. Então, eu queria que você trouxesse um paralelo da Gislene, lá atrás, antes de ser feito esse diagnóstico da Triotécnica, e a Gislene depois, hoje, se for pegar hoje, como que você vê os negócios, o que mudou nas decisões, o que mudou no dia a dia, o que influenciou para que você tornasse aquilo que você hoje... A Gislene de antes era uma boa analista. Eu sabia analisar o que eu via, mas eu não sabia transformar isso em algo claro, porque eu não tinha a parte da clareza do fluxo de caixa. Quando a Triotécnica entra e faz esse diagnóstico, ela não só me mostra, ela só não me entrega o fluxo de caixa, ela me mostra como fazer e para onde olhar. E isso é essencial, porque quando foi feito o fluxo de caixa, a gente descobriu que a nossa operação, aquele atraso, estava impactando toda a corrente. Então, da onde vem isso? Então eu vou analisar a minha operação, que era a nossa menina dos olhos, ela tinha tantas etapas para ser produzida que ela impactava toda a produção para a entrega do material. Então, era um material com uma margem de lucro menor, a gente ganhava no volume, mas já viu que não estava ganhando. Então, quando fez o fluxo de caixa, foi um susto, porque a gente estava praticamente negativo. Fazendo operação de crédito para girar, ficava negativo. E aí foi feita uma simulação. Entrou o nosso CEO, entrou o nosso comercial,
E aí foi feito. O que que nós vamos fazer para sanar isso? Então, o número, ele é essencial para isso. Sem o número, não tinha como a gente tomar essa decisão, a próxima etapa. Eu gosto desse ponto, né? Você falou da informação, principalmente, né? Dinheiro ou captação de recursos, eu não sou contra e acho muito útil em alguns momentos, né? Só que para você tomar essa decisão, você precisa de uma informação, né? Por quê? A partir do momento que você toma um recurso, né? Um capital com banco, não importa, se você não sabe a aplicabilidade, onde ele vai ser utilizado, isso pode virar um problema, né? Eu vou te contar só te interrompendo. Imagina. A gente pegava dinheiro e pagava dívida. É. Pegava dinheiro e pagava dívida. E o Rodrigues até estava um dia lá que entrou um aporte e quando ele foi falar comigo já tinha acabado. É. Aí ele falou assim para mim, nossa, mais desesperado para pagar a conta vocês estão do que quando vocês têm dinheiro e saber o que fazer com esse dinheiro. Porque era sempre um desespero, né? E nesse momento eu falei assim, realmente, a gente está desesperado, então eu tenho que parar para pensar. Hoje, o que a gente faz? Está precisando de um dinheiro para quê? Então eu consigo analisar aonde que está o meu gargalo. Então hoje o meu gargalo é ter matéria-prima linearmente para conseguir entregar e não ter atraso. Então hoje eu capto esse dinheiro no capital externo e compro matéria-prima. Porque a cada 50 mil que eu coloco lá dentro, eu consigo virar 150, 180, dependendo do material. E aí eu pago a conta que está lá, que é o passivo. E outra, numa operação dessa também, por isso que eu entendo que o recurso de fora ele é muito interessante. Imagina só, vamos dar um exemplo aqui de um mês. Você faz uma captação de 100 mil reais para comprar matéria-prima, porque o preço dessa matéria-prima na virada do mês, ela pode sofrer um reajuste de 10% ou o fornecedor te dá um desconto de 10%. Sim. Se eu captar esse recurso no banco, por exemplo, os mesmos 100 mil, se ele me cobrar uma taxa de 2%, 3% que seja, porque o prazo é muito curto, eu tô ganhando a diferença. Sim. Né? Então, a captação de recursos serve muito para você se beneficiar de oportunidades. Exato. Né? Então, se você não sabe ou precisa do recurso provavelmente para tapar buraco, você vai ter dois problemas. Porque se a sua necessidade é de 20 em um mês e você capta 100, e se você não sana os 20, daqui 5 meses você está com um problema de novo. E arrumou um segundo problema, que é esse 100 que você tem que pagar. Depois que eu entendi como funcionava, eu comecei a dizer para o pessoal da empresa assim, o financeiro, ele não resolve o problema financeiro da empresa. O financeiro, ele é o croupier. Ele pega as cartas e ele vai colocar ali aonde for o melhor. Porque quando ele resolve o problema da dívida, ele traz uma outra dívida junto e ela ainda é mais pesada. Então, isso se transforma num passivo maior. Então, isso foi uma lição que eu entendi assim, em cima disso. Quando fez o fluxo de caixa, o que foi muito, muito produtivo, foi fazer uma simulação, tirando aquela operação, como é que a gente ia conseguir virar o jogo. E aí a gente via que o nosso lucro era muito maior sem a operação, que era a nossa vitrine. Então, optou-se por fazer ali todo um replanejamento e ficar com uma outra parte da operação, que é o que nos mantém hoje uma empresa hoje sólida. Né? A gente ainda tem passivos do passado, claro, mas você já consegue se organizar e viver. Isso que é importante, né? Acho que a gente olhar e começar a ver um norte diferente, né? Porque a gente tem uma classificação, até pegando um pouco da medicina, né? Você imagina um paciente que chega no hospital, aquele paciente ele está com uma fratura exposta, tendo uma hemorragia. O que eu preciso fazer primeiro? Estancar o sangue. Sim. Então, se eu tenho um negócio que ele está me gerando resultados negativos, minha primeira ação é parar.
Por quê? Porque eu não tenho mais, eu não consigo olhar para frente, eu não consigo, não consigo olhar o dia a dia. Eu fico Mas travado. como você para? Se você não tem noção do que você está ali dos números, você acha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É isso aí. Tanto que na primeira precificação que foi ser feita de uma operação, o valor estava bem aquém. E ia ser um outro tiro no pé. Então, os números, que para mim eram um problema na minha vida, passaram a ser os meus melhores amigos. Eu costumo dizer em qualquer situação, né? Em qualquer situação de orientação, em qualquer situação, né, de tomar uma decisão, principalmente, pô, 2 minutos, né? Vamos dizer assim, vamos botar no papel, Sim. né? Vamos fazer um cálculo? Sim. Vamos sair do achismo. Vamos, né, fazer um cálculo mínimo. Não precisa ser um cálculo exato, mas um cálculo que, tipo assim, minimamente te dê um norte. Sim. Né? E eu acho que você pode errar, você nunca vai acertar todas as vezes, mas minimamente você teve um racional por trás, né, Sim. da decisão. E outra coisa que, eu ouvindo sua jornada, né, isso me faz até pensar assim, que às vezes muitos empresários falam assim, pô, tá um caos na minha vida, mas mesmo no caos tem solução, Tem. né? Tem solução. Então, qual que é essa solução? É parar por um momento e falar assim, bom, agora eu vou agir como tem que agir. Eu vou colocar tudo na mesa, todos os números na mesa, e vou começar a juntar as peças. É querer ver e buscar a clareza, né? Porque o diagnóstico também, ele contribui para isso. O que eu entendo, né, do antes e depois que eu acompanhei toda a jornada, era o seguinte, no momento eu não tinha clareza, e ao longo de um período foi construindo-se a clareza, através e reconhecimento também de talvez momentaneamente, uma deficiência, né, ou melhor, uma deficiência de conhecimento sobre aquele tema que às vezes, por orgulho, muitas vezes, acaba ficando em cima, né, Sim. não querendo reconhecer que a gente não tem uma habilidade suficiente para tratar algum assunto e não pede ajuda. Sim. Então, eu acho que isso também é mérito seu, né, dentro dessa sua jornada. Ele fala assim, olha, gente, eu cheguei até onde deu. Agora eu preciso de um apoio, né? Sim. Seja qual ele for, seja um recurso interno, seja um recurso, né, um recurso que eu digo de conhecimento interno ou externo, mas precisa sim ter esse reconhecimento, né? E olha só que interessante, você buscou o conhecimento e você tem uma competência, né? Naquele momento tinha uma competência que eu acho que hoje você passou a ter mais de uma, né? Uma no bom sentido, né? Mas passou a ter várias competências hoje. E através da sua competência de gerir e querer gerir o negócio para fazer com que ele saísse do ponto A para o ponto B, é uma competência de gestão muito forte, né? Porém, ali tinha dentro das suas habilidades uma um pouquinho mais menos desenvolvida, que era essa capacidade a técnica dos números ali que você buscou um conhecimento. Sim. E a união de tudo isso fez com que os números hoje mostram que a sua decisão foi acertada, a sua jornada foi acertada. Então, agora, como você tem já essa clareza e toda essa estruturação, né, que foi feita, você caminha sozinha, né? Então, por isso que eu digo acho que o grande up que aconteceu foi eu querer ver. Porque normalmente quando você está naquela confusão e naquele caos, você imagina que aquilo é tão absurdo que você não quer ver, né? E aí, quebrou. Quando você realmente se põe o financeiro que quer saber quanto tem para pagar, né? Quando você se põe realmente a enxergar o que está acontecendo com o seu negócio, encontra
pessoas que falam uma linguagem fácil, isso que foi o que mais me Eu encantou. ia te perguntar, tipo assim, quando a gente fala de finanças, de números, né, geralmente tem até termos em inglês, alguma coisa do tipo. A comunicação, você acha que para um processo como você passou, né, Rodrigues te apoiando também, você acha que a comunicação é fundamental num processo desse? É porque existe, como você falou, também o ego. Apesar de eu ter aquela coisa de se eu não entendi, eu pergunto, a grande maioria das pessoas fica naquele aham, mas ele não consegue entender o que de fato precisa ser feito e acaba não desempenhando o que precisa ser. E tem pessoas que às vezes chegam para você naquela coisa de querer mostrar que sabe muito e te põe para baixo, porque você já está numa situação menor, você já está se sentindo pequeno, você já está no caos, você não precisa ser mais, não é humilhado, mas aquela coisa, você não precisa mais que ninguém fique te dizendo que você está fazendo tudo errado. Você precisa de alguém que diga, olha, até aqui foi assim, e daqui para frente nós podemos fazer assim, assim, assim. Então tiveram algumas frases que eu brinco com ele, que ele disse, que eu acho que ele nem imagina o impacto que causou no meu dia a dia. Porque diante de tantas coisas que eu tinha para resolver num dia entre pagar ou não, que eu digo que era aquele livro A Escolha de Sofia todo dia, né? Escolha de Sofia. Ele falou uma coisa para mim que foi preponderante. Escolha o que você pode resolver no dia. O que não vai dar para você resolver no dia, você deixa para um outro dia, numa outra situação. E aí eu passei a fazer isso dia por dia, um passo de cada vez, e tendo a clareza de quais os números eu preciso olhar. E foi assim que a gente conseguiu chegar, e hoje é rápido entre o CEO e eu, a comunicação entre, aqui não tá acontecendo alguma coisa, porque ele é comercial. Aí ele falava para mim, tá acontecendo alguma coisa, e eu já chego para ele e já sei para onde eu vou olhar para justificar ou dizer se está ou não acontecendo. Tá rápida a identificação, né? E já corrigir isso, sabe? Então eu já não levo mais dias, semanas, meses como era antes. Agora a gente já consegue fazer essa conversa de um dia para o outro. Ele chegar, a gente está aumentando o faturamento, isso vai impactar na produção. Eu preciso ter uma matéria-prima entrando de uma maneira mais fluida. Então, eu já vou ver o que eu vou fazer para conseguir resolver isso, quais as cartas que o croupier vai dar para que isso resolva e ela continue subindo. Foi até pegando um pouco do que o Marcos comentou, e isso daí também é um fator muito importante, essa parte de olhar para o quanto que o empresário ele de fato está aberto a entender o que está acontecendo, ele entender o quanto que ele vai ter que colocar energia naquilo e como que ele vai ter que tratar isso e colocar prazo para esse ponto. Então, de fato, isso que o Marcos falou, totalmente faz sentido. É o empenho que você teve em colocar ali a mão na massa, entender o problema e ir trabalhando, colocar tempo para as coisas acontecer de acordo com o cenário do negócio. Então, isso daí é totalmente diferenciado. Eu tenho 2 momentos que eu me recordo, quando a gente começou ali a conversar, no começo de namoro, né? O pessoal fala, começo de namoro, começou ali, que tudo é mágica, né? Tudo é ótimo. Até o Josimar que comentou, que você ligou para ele e falou, o meu problema na empresa tá assim, vocês conseguem resolver isso? Não, eu agarrei neles, né? A gente estava no mastermind, eu sentei à mesa junto com eles e falei, eu não arredo o pé daqui, porque eu sei que é aqui que eu vou conseguir alguém para me auxiliar. E aí o Josimar falou, não, fica tranquilo que a gente consegue resolver sim. E aí, até pegando um paralelo a isso, tem um outro ponto que você trouxe também, que foi relacionado você comentava durante os trabalhos que a gente estava desenvolvendo, você falava, nossa, eu deveria ter contratado vocês antes. Se eu tivesse contratado vocês 1 ano antes, eu não estaria com esse estresse, meu estresse ia ser menor. E aí, você trouxe para mim ali que você tinha contratado um trabalho, que esse trabalho era especializado, a empresa veio, trouxe para você ali uma oportunidade de crédito, você pegou esse crédito, passou 1 ano, acabou o dinheiro, as dívidas continuaram e o problema aumentou. Estou ainda com ele aí pagando. Então é assim,
essa clareza de entender o quanto que o número de fato tem que fazer sentido, o quanto que a conta tem que fechar, a empresa tem que ter lucro para gerar esse resultado para o sócio. E aí a gente, até na Teotécnica, nos trabalhos que a gente faz, a gente olha muito para isso. Que a gente fala que a maior despesa que você tem é aquela que você compra e não usa. E a gente avalia. Você vai pegar, por exemplo, tem empresa hoje que contrata um sistema e o sistema está lá disponível, usa, mas não usa. Não tem uma gestão eficiente, não tem processos definidos, não tem ali uma rotina para executar. Então, isso daí é um fator que eu me recordo muito dos trabalhos que a gente... quando a gente estava fazendo aquele trabalho de diagnóstico, você trouxe nesses momentos, e aí é justamente esse ponto que eu quero trazer. O quanto que é importante você ter ali uma assertividade numa contratação, você contratar pessoas experientes, pessoas que têm de fato conhecimento naquilo que vai levar para você de fato o remédio para acabar com aquela dor. Tinha um fato bem importante que muitas vezes a gente acha que o problema é só, não, preciso pôr dinheiro. Mas se eu estou gerando resultado negativo, não vai resolver. Não resolve. Então, nesse sentido, assim, que muitas vezes a gente olha para o cliente, a gente tem ali uma conversa com o empresário, e essa sua postura de ser transparente, franca, abrir os números de fato, trazer informação clara, isso daí ajuda muito, porque é igual o próprio médico. O médico ele pede para fazer um exame. O exame, você tem que fazer um exame em jejum. Chega lá, você não faz um exame em jejum. O que vai acontecer? Vai ser alterado. Eu tenho aqui uma informação, não vou passar ali para fazer análise, porque isso aqui eu não quero que veja. Não faz sentido. Se você está fazendo um trabalho, isso foi totalmente um diferencial seu, que aí quero até te parabenizar, o Marcos trouxe isso, parabenizar, por quê? Porque, de fato, é importante, eu costumo dizer que o trabalho de diagnóstico que a gente faz de assessoria, ele é o primeiro beijo. A gente vai até um certo ponto, a gente quer levar ali a nossa expertise, quer levar o nosso conhecimento, quer levar aquilo que a gente entende que vai ser o diferencial para a empresa ter um negócio lucrativo, rentável, e que vai fazer com que o empresário também coloque a cabeça no travesseiro e descanse tranquilo. Sim. E aí, quando a gente olha para tudo isso, é justamente a gente ter o ponto de você também... Isso é um ponto muito importante, porque aonde eu acho esse profissional? Você não sabe. Teotécnica. Agora eu sei. Então, assim, você não sabe. Eu ficava ali, não tinha a minha autonomia para sair por aí contratando. Também não tinha condições financeiras para contratar grandes nomes do mercado conhecido, que eu ainda não conheço. Então, eu acho muito distante esse lugar de você, empresário, que está passando por um problema, e encontrar essa empresa sólida e confiável. Isso, para mim, foi muito difícil, tanto que eu fui atrás de um mastermind. Nesse ponto, é imprescindível você realmente abrir o jogo, porque se eu começo a te falar assim, não, é 100, aí você faz todos os cálculos. Então, eu esqueci que tem mais 50. Então, mas é que tem um imposto lá. Vira um Frankenstein, você não consegue saber o que coisa. Então, assim, eu acho que a franqueza, sim, você tem que a clareza, abrir a caixa. Ela tem que ser o mais importante, né? Porque é uma troca. Eu preciso do seu serviço, da sua técnica. Você está precisando do meu trabalho, do meu problema, né, para ser resolvido. E mais do que ninguém, quem tem essa informação é você. Exato. Não adianta eu chegar lá e você não abrir a informação, né? Exato. Então a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, né? Por isso que eu falo para você que é o primeiro beijo. Primeiro beijo, o homem não avança até e depois é a mulher, tá a mesma coisa. Eu acho que a empresa vai ter um lugar e... Porque se a empresa não se disponibiliza a passar essas informações, o trabalho fica incompleto. E 2 pontos rápidos aqui, só para a gente ir fechando essa história e caminhando para uma outra. Você falou há pouco que hoje, né, você tem uma troca muito grande com o CEO, né? Você sabe onde identificar os problemas, né?
toda essa organização contribui para isso, né? Sim. Que anteriormente você não tinha um papo desse, né? Não. Era só assim, Era o que eu achava. isso, e o que eu vou combater primeiro, né? Exato. O que estava gritando mais, né? Exato. Então, essa organização traz essa tranquilidade, traz essa, né, como a gente já falou, essa clareza da informação, né? Para você tomar a melhor decisão. Sim. Né? E uma outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: acompanhando toda a sua experiência, todo o seu histórico, né? Toda a vivência que você teve à frente da empresa, né? Do momento que você estava para o momento que você vive agora, qual foi o seu maior resultado? O resultado não financeiro. Qual foi o maior resultado mesmo que você fala assim, olha, isso aqui tipo vale mais que o financeiro, né? A gente saiu, lembra que eu falei que eu estava na gestão da qualidade, e depois que nós fizemos o fluxo de caixa, eu precisava resolver uma série de coisas, e eu comecei a olhar na produção. Então, o meu foco foi na produção, porque uma das coisas que o Renato me falou foi, uma pergunta que ele falou assim, da onde vem a receita? Aí eu falei assim, da venda. Ele falou, não. Eu falei, como não? Se eu vendo, eu tenho dinheiro. Ele, não, você tem crédito. O que você vai ter é quando você entrega, que o seu cliente paga. E aí o meu olhar, então essa comunicação foi muito simples. Sim. O meu olhar foi para isso. Quando eu puxei, é até vergonhoso, mas eu tinha um atraso de 11 meses na minha produção. E aí, por onde eu começo? Os números de novo. Então eu vou começar a ver qual é a operação que eu não vou estar mais trabalhando, entregando, e vou atrás disso, organizamos isso tudo, né? E assim, o maior passo é que hoje a gente está com a entrega zerada. Eu tenho um prazo entre a compra e a entrega de 15 dias úteis. Então esse para mim é o meu maior ganho. Resultado. Porque agora o que acontece? Um prazo de pagamento que antes era faturado para entregar 30 dias, e eu já atrasei isso tudo, né? Aquela coisa toda, então você imagina o volume. Hoje eu pego esse pedido, 15 dias eu estou entregando, 15 dias eu estou recebendo. Então eu trabalho muito mais agora com a parte do dinheiro interno mesmo do meu cliente. Mas acho que o Marcos quer entender não é nem só o conhecimento operacional, e pegando assim, em relação não a parte operacional do negócio, mas a parte da Gislene mesmo. O que mudou a Gislene lá de trás e para a Gislene hoje? E a Gislene de hoje... Qual foi a mudança aí depois do... É uma mulher segura que quer passar essa experiência para outros empresários que provavelmente estão na situação em que eu estive. Então, eu procurei de novo vocês para a gente fazer um projeto. Esse é um ponto que eu estou super curioso, né? Sobre, depois de toda esse depoimento, né? Essa vivência, né? Essa troca de experiência com a gente. Eu acho que quem está assistindo, vai assistir esse vídeo hoje, né, ou daqui quando ele for ao ar, vai ter uma contribuição muito grande para o negócio das pessoas, né? Porque como a gente falou aqui, antes eu tinha um caos, mas mesmo tendo um caos, é possível você sair de um ponto A para um ponto B, ter clareza, obter resultados, né? Ter noção do que é um fluxo de caixa, né? Então, dessa maneira, assim, a gente espera também, né, que isso, nós, enquanto empresa, enquanto consultores, a gente, ao final de um trabalho, né, de uma jornada também, que para nós é uma jornada, a gente espera realmente impactar um negócio, né? E com base nisso, Gi, a gente, como eu falei, estou super curioso, né? Ao longo desse tempo, eu acho que tudo aquilo que você construiu, né, que você vem construindo, né, a clareza que você passou a ter,
isso também permite ampliar um pouco mais a visão, né? Quando você está com um problema assim transbordando, você não consegue enxergar muito mais que 1 metro à sua frente, Sim. né? Porque os problemas acabam não deixando. Então, com base nisso, que projeto que é esse que você imaginou, né? Queria que você contasse um pouco desse projeto, qual que é a expectativa, qual que é o benefício, né? Qual que é o impacto que esse projeto pode levar a pequenos empresários, médios empresários, enfim. Eu acho que o tamanho do segmento, enquanto você tem união de competências, né, sejam elas técnicas ou seja elas de mentoria, que eu acho que esse trabalho, pelo que eu já tive uma prévia, ele vai envolver tanto mentoria, né, experiências próprias e técnicas, né, para auxiliar uma gama de empresários e que a gente ouve, né? Ouve não, isso é estatística, você sabe disso, né? Que muitas empresas, né? A grande parte das empresas, depois que nascem, ela tem um período muito curto de fechar, de quebrar. Então, que isso tem N fatores. Fatores mercadológicos, fatores de falta de estrutura, falta de conhecimento, falta de pesquisa, mas fala um pouco para a gente desse projeto. Quando eu converso com as pessoas, empresários, e assim, de vários tamanhos, a grande maioria, quando eu pergunto sobre o fluxo de caixa, faz a mesma cara que eu fazia, né? E aí eu começo a pensar, vidas foram salvas, de verdade, e não é clichê, porque onde eu estaria morando hoje? Se tudo tivesse ido. É muito sério, é muito complicado. Então, fala assim, fulano quebrou. Mas existe uma família atrás disso, existe um CPF atrás disso. Então, é muito sério. E quebrar no Brasil é algo assim, é te massacrar mesmo, né? Você não tem vida praticamente depois disso. Então, vendo isso, se para mim não foi fácil, mas foi simples entender e enxergar, se uma pessoa como eu, que não tinha formação técnica, conseguiu fazer com que a empresa toda chegasse junto e a gente hoje é um case de sucesso, por que não levar isso para outras pessoas? Só que eu tenho uma capacidade técnica para minha experiência, né? O técnico mesmo de toda uma empresa eu não tenho. Então eu venho através desta, pensando em eu ter a parte da mentoria dessa linguagem simples com esse empresário, essa empresária, e vocês me apoiarem nessas empresas na parte técnica, com o diagnóstico financeiro e até outras coisas que a Triotécnica faz, e muito bem feito. Então, qual a empresa, essa ligação, lembra que a gente falou lá atrás, aonde é que eu vou achar esse cara? Então, se talvez eu contar a minha história, que é uma história verdadeira, que é uma história vivida dia a dia, eu consiga apoiar pessoas a saírem da situação em que eu estava e ligar a vocês que são uma empresa séria para que a gente... Quantas pessoas a gente vai conseguir auxiliar? Quantas famílias a gente pode salvar numa situação como essa? Então, assim, não é indo para a parte do clichê, não é indo para a parte do coaching, é na parte técnica mesmo, a minha dor era saber aonde encontrar o profissional que pudesse me auxiliar para sair de uma situação que eu não tinha capacidade técnica para isso. Então, eu sei que tem muita gente na mesma situação que eu, muitas pessoas se envergonham disso, é o normal, porque a gente já vem machucado, a gente já vem surrado. Quando eu cheguei
no Mastermind, eu tava que eu não podia olhar para as pessoas porque eu tava chorando. Porque você apanha muito nesse processo, né? Então, por que não dar a mão a essas pessoas e desenvolver um dia melhor para, né, para outras empresas, para outras pessoas? Todo mundo ganha, né? Eu acho assim, eu acho muito legal essa ideia, né? Esse projeto é um projeto que algumas informações nós já tínhamos desse projeto. A gente está trazendo isso em primeira mão agora, abrindo isso de fato, né? Sim. Essa ideia, mas na visão de negócio, não só de negócio, mas naquilo que eu pontuei, né? Como a missão, a gente tem como uma missão também impactar, né, a vida dos empresários, dos negócios. Eu acho que uma ideia, um projeto com essa finalidade ali, né, que nada mais é que uma união de competências, como eu falei, né? A gente tem uma competência técnica aqui, né, sobre finanças, sobre números, e tem uma pessoa que vai estar fazendo a parte, né, integral desse projeto, que teve uma vivência. Sim. E que muitos se assemelham à experiência ou à vivência que teve, que é no caso da G. Então, do ponto de vista de comunicação, é um ponto assim que diminui o atrito na conversa, porque quando nós nos depararmos com um empresário que está se deparando com a mesma situação, a abordagem ali, o entendimento daquela operação por uma pessoa que teve uma experiência semelhante e conseguiu ali se reestruturar e sair do outro lado, isso cria assim uma empatia, né, se eu posso dizer dessa forma, de forma com que esse projeto tenha sucesso. Porque hoje o que a gente percebe também, muitos projetos que, né, o Rodrigues comentou um pouco sobre isso, as pessoas iniciam e acabam, no meio do caminho acabam desistindo, né, por achar que não vai dar certo, porque é muito custoso, é muito oneroso do tempo de complexidade. E a ideia não é essa, é a gente trazer uma linguagem super ali do dia a dia, né, conforme a realidade de cada negócio que a gente vai se deparar, e fazer um entendimento, talvez ali essa mentoria do ponto de vista de entender mais profundamente a necessidade ou a dor daquele empresário, com os olhos de quem teve essa experiência, assim, e a partir daquele momento, assim, bom, eu tenho essa situação, então como que a gente vai unir com a solução técnica? Então, na minha opinião, eu fico muito contente e feliz de fazer parte de um projeto desse, né, Rodrigues? Sim. E que isso, de fato, também vem de encontro com um propósito, né, como a gente falou, de a gente contribuir para assim, que os negócios ou as relações até, né, a nível regional e a nível mais amplo tenham melhores relações comerciais, relações financeiras, essas empresas tenham uma vida mais longa, né? E esse projeto, ele encaixa para qualquer tamanho de empresa. Essa linguagem, ela fica tão natural que não passa mais ser algo chato de se fazer e deixar para lá. Entra na veia, você tem isso rápido para você lidar. Esse olhar de saber para onde olhar te dá a prática no dia a dia. Então, cabe para qualquer tipo de negócio, desde uma pessoa que está começando a empreender até quem já está numa empresa que está com problema, uma pessoa que está numa clínica, pessoal de terapias, área da saúde, odontologia, medicina. A gente sai da faculdade, porque a minha primeira formação é cirurgiã dentista. A gente sai da faculdade fazendo altruísmo, né?
chega pela sua primeira formação, o pessoal reclama, né? Porque chega na hora de atender o paciente e fala, nossa, a boca é diferente, né? Um pouco de piada, né? Mas eu particularmente vejo que vai ser um diferencial. Hoje, eu não sei se hoje já tem trabalho sendo feito dessa forma. Por quê? Porque hoje a gente está... Não sou eu, Renato, consultor, especialista com 20 anos de atuação na área financeira que estou levando lá para a empresa. Isso daí, posso chegar lá e sentar? Posso, eu vou estar como especialista. Você como empresária, é outro tipo de abordagem. De ligação. Então, Afinidade. muda um pouco até mesmo a relação ali do empresário de falar, você tem empresa, também tem o quê? Tem indústria. Então, o cara ele já vai olhar diferente. Então... E a conexão. Não está relacionado à questão de credibilidade, porque a Eletrotécnica tem credibilidade para isso. O ponto maior é o quê? É a gente trazer esse processo, trazer esse trabalho, trazer essa clareza, aquilo que eu falei, é a nossa missão, justamente transformar a complexidade em clareza para mais pessoas possíveis. Por quê? Porque a gente vive num país que o endividamento está lá em cima, crédito escasso, juros altos, todo mundo com estresse para tocar no dia a dia. Reforma tributária que está deixando todo mundo louco. A reforma tributária que ela não começou ainda, mas ela está no caminho, isso vai chegar. Então, assim, eu particularmente, lembrando da Gislene lá atrás, quando a gente iniciou um diagnóstico e vendo hoje, e esse tipo de vamos colocar assim, esse tipo de... Não falo nem só a questão do trabalho, mas é esse tipo de situação que a gente quer ver as pessoas. A gente quer ver as pessoas bem, que a gente quer ver empresário bem, colocando a cabeça no travesseiro e dormindo. Não é, o que está acontecendo com a minha empresa? Eu não sei, não. Ele ter clareza da informação da empresa dele. É porque o diagnóstico, ele não elimina o problema. Não. Mas ele te mostra. Eu costumava dizer que assim, você está dentro de um lugar escuro, batendo perna em tudo quanto é lugar, porque você não faz ideia do que está acontecendo. Então, o diagnóstico, o que ele vai fazer? Ele vai acender a luz para você conseguir enxergar as coisas que estão fora do lugar. E aí vai de você saber aonde você vai colocar cada coisa e qual a situação que você vai ter. Então, para mim, foi primordial, primeiro, identificar qual era o problema, saber como fazer através daqueles números que estavam ali, qual era o próximo passo. E quando a gente decidiu ter a clareza de ter um apoio e falar assim, olha, estou pensando em fazer assim por X. Não faz assim por X, porque você vai ter o prejuízo tal, assim, assim, assado. Então, isso é muito importante, além do apoio. Então, eu tenho um diagnóstico e eu tenho um apoio depois para outras coisas. Para todas as ações que eu vou tomar, né? Muito bom. E essa linguagem, né, quando você vai abordar um empresário que tem uma situação parecida, isso contribui para o processo ser mais rápido, né? Sim. Porque como você vai estar falando a mesma linguagem ali dele, o caminho fica mais curto para tomar a decisão, para poder ter mais elementos, para poder concluir um diagnóstico, né? Então, esse projeto, eu acho que ele é essencial, vai impactar muitas empresas e a gente está super animado com essa ideia. Eu também. É isso aí. E assim, eu acho que, né, pelo tempo, não sei quanto ainda a gente tem, mas o que você hoje, né, para ir finalizando aqui, o que você diria, assim, na sua visão de empresária para os empresários, né? Os pontos principais de que tem que ficar mais atento, né? Ou aquilo, né? Uma frase que você resumiria para o negócio ter sucesso. Fluxo de caixa é vida. O caixa é ele. Então, já que você falou de fluxo de caixa, qual que era a sua ideia de fluxo de caixa antes? Algo muito complicado. E hoje, qual que é a sua ideia de fluxo? Era algo muito complicado. Quando as pessoas me falavam, eu falava assim, tá, eu dou conta de fazer, eu acho que numa planilha, né, uma coisa. E aí, conforme eu ia colocando aquilo, já embaraçava tudo, não conseguia concluir.
não tinha clareza de saber custo variável conforme você fatura, custo fixo, o que são coisas que parecem um monstro, mas na verdade não são. São muito mais simples, é só uma questão de organização, né? Então, essa Gislene tinha desespero quando falavam de fluxo de caixa. Hoje o fluxo de caixa é meu melhor amigo. Que bom. Hoje o fluxo de caixa é o que me mostra quando o CEO fala assim, ó, tá acontecendo, aí eu vou lá no Word, já sei, tá aqui, ó. Bom, então eu gostaria de agradecer muito essa troca de experiência, na verdade, esse compartilhamento da sua experiência e da sua jornada à frente da sua empresa, e dizer que a gente também está muito feliz pelo sucesso que você teve, né, ao longo, desde o início de quando nós nos conhecemos até hoje, né, e isso não foi num longo espaço de tempo, podemos dizer que foi até num curto espaço de tempo, né. Então, agradeço imensamente essa oportunidade de estar batendo esse papo e você está abrindo realmente algumas informações, né, sobre o seu negócio, que a gente sabe que isso sempre é delicado de estar fazendo, mas a gente também acredita que isso contribui, né, para gestores, empresários mudarem a sua visão sobre os seus negócios, principalmente, porque, como a gente falou, né, tudo tem uma solução. Gostaria de agradecer o Rodrigues e convidar vocês para, né, acompanhar a gente nas redes sociais, acompanhar nosso YouTube, nosso podcast, nosso Instagram, que esse conteúdo logo mais estará disponível. Muito obrigado. Obrigada. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café.